Você provavelmente ouviu falar do Triângulo das Bermudas, mas há um lugar no Alasca onde desaparecem duas vezes mais pessoas. E ninguém está falando sobre isso. O Triângulo do Alasca é uma área povoada por poucas pessoas, localizada entre três cidades: Juneau, Anchorage e Barrow. Se eu estiver falando o nome das cidades errado, já me perdoe de já, não sei pronunciar muito bem. Parece um lugar comum, correto? Mas em 1970, essa região tem sido palco de desaparecimentos inexplicáveis. Estamos falando de mais de 20 mil pessoas desaparecidas. 20 mil pessoas. Para você ter uma ideia, o Alasca tem a maior taxa de desaparecimento do país: 42 pessoas a cada 100 mil habitantes. E isso é duas vezes maior do que a média nacional. Nesse vídeo, vamos explorar os casos mais intrigantes, as teorias por trás desses desaparecimentos e por que o governo pode estar interessado em manter isso sob segredo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mudar tudo o que você conhece sobre o Alasca. Um dos primeiros casos que despertou interesse no Triângulo do Alasca ocorreu em 1972. Dois representantes dos Estados Unidos, Haley e Nick, estavam viajando de avião de Anchorage para Juneau. Viajavam com o assessor e um piloto. O avião desapareceu, nenhum destroço foi encontrado, nenhum corpo, nada. Mesmo após 40 dias de busca intensiva, né? Perdão. Foi como se o avião tivesse desaparecido do planeta. Mas esse é apenas um caso. Em 2019, uma mulher chamada Shanna Oman, de 43 anos, desapareceu enquanto visitava um amigo. Ela saiu de casa sem levar nada, sem telefone, sem carteira e sem pertences. Simplesmente desapareceu. As autoridades procuravam por helicópteros, cães de buscas e nunca a encontraram. E aqui está o mais assustador. Em 2011, um resgatista chamado Gerald DeBerry, também de 43 anos, estranho, né? Também de 43 anos, saiu com um grupo para procurar uma mulher desaparecida. Ele era um profissional experiente da natureza, mas ele também nunca voltou. Um ano depois, seu veículo foi encontrado com o motor desligado, mas sem sinal dele. Ele desapareceu enquanto procurava um desaparecido. Pense sobre isso. Um resgatista profissional desapareceu enquanto tentava ajudar. Isso não é normal. Esses não são casos isolados. Desde 1970, 20 mil pessoas desapareceram no Alasca. 20 mil pessoas. Comparado a outros estados, o Alasca tem a maior taxa de pessoas desaparecidas, com 42 pessoas a cada 100 mil habitantes, conforme os dados do World Population Review. Isso é mais que duas vezes a média nacional. Se essa taxa de desaparecimento estivesse acontecendo em qualquer outra região, haveria uma investigação federal massiva, correto? Haveria cobertura da mídia nacional, haveria pânico, mas por que no Alasca não? Um documentário da Discovery entrevistou pessoas com algumas das experiências paranormais mais convincentes da região. Uma delas é Wes Smith, que relatou ter visto objetos triangulares muito estranhos voando sem emitir som, sem som algum. Pense sobre isso. Objeto voando sem som é algo que a nossa tecnologia atual não consegue reproduzir, mas o Wes Smith viu isso, e ele não está sozinho. Há relatos de OVNIs na região desde a Segunda Guerra Mundial, um aumento notável de avistamento. Pessoas respeitáveis, pessoas com credibilidade, relatando ver coisas que não conseguem explicar. Pilotos, militares, pessoas com treinamento para observar e relatar esses objetos paranormais. Anormais, no caso, né? A especialista em OVNI, Deb, que é investigadora da Mutual UFO Network, acredita que a população escassa do Alasca torna a região atraente para extraterrestres. Ela diz que lá os OVNIs podem ir para onde quiserem. A Mutual UFO Network acredita que os alienígenas podem estar tentando espionar tecnologia militar na área. Isso explicaria o aumento nos avistamentos desde a Segunda Guerra Mundial. O Alasca é uma região estratégica para os Estados Unidos. Apresenta significativa de tecnologia militar lá. Bases aéreas, instalações de defesa, tecnologia avançada. Se os alienígenas, né, estão tentando entender a nossa capacidade de defesa, o Alasca seria um alvo perfeito. O pesquisador Ken Gerhard apresentou uma teoria integrante ao History Channel. O Triângulo do Alasca poderia ser um vórtice vil. Isso significa uma área de forma de losango, com uma força eletromagnética aumentada. A teoria é que essas áreas específicas
são carregadas com energia eletromagnética geológica. Essa abundância de energia eletromagnética resulta em coisas estranhas. Pensa assim, campos eletromagnéticos fortes podem afetar o cérebro humano, podem desativar equipamentos eletrônicos, podem até desorientar pessoas. Isso é semelhante ao que acontece no Triângulo das Bermudas, onde também há relatos de campos eletromagnéticos anormais. Mas aqui está o interessante. Se os campos eletromagnéticos podem desorientar pessoas, talvez eles podem fazer mais. Talvez eles podem fazer pessoas desaparecerem. Talvez possam abrir portais para outras dimensões. Talvez possam atrair OVNIs. Estudos científicos mostram que campos eletromagnéticos podem afetar a orientação espacial do corpo humano. Há pesquisas que sugerem que campos eletromagnéticos podem interferir com o sistema nervoso central. Se há um vórtice vil no Triângulo do Alasca, com energia eletromagnética aumentada, isso poderia explicar o desaparecimento. Pessoas poderiam ficar desorientadas, perder a noção da direção, caminhar em círculos até desaparecerem. Ou pior, poderiam ser transportadas para outro local. As lendas locais do Alasca mencionam uma criatura semelhante ao pé grande, que aterroriza cidades. Parece ficção, né? Talvez. Mas há relatos de pessoas que juram ter visto essa criatura. Pessoas respeitáveis, pessoas que não têm motivo para mentir. Se essa criatura existe, poderia estar relacionada ao desaparecimento? Poderia estar capturando pessoas? Ou poderia estar protegendo o território? A gente não sabe, mas é interessante que uma região com tantos desaparecimentos também haja relatos de uma criatura desconhecida. Coincidência? Talvez. Ou talvez haja algo que as autoridades não querem que a gente saiba. O maior problema apresentado pelo Triângulo do Alasca é a questão fundamental. Por que 20 mil pessoas desapareceram? Por que não há investigação nessa região? Por que os OVNIs estão sendo avistados nessa região? E por que há relatos de uma criatura desconhecida? Se há 20 mil desaparecimentos em uma região, por que não há uma investigação federal massiva? Por que não há documentos sobre isso? E por que não há cobertura da mídia nacional? Uma possibilidade é que o governo sabe o que está acontecendo e está mantendo segredo. Talvez porque envolva tecnologia alienígena, talvez porque envolva experimentos secretos, talvez porque a verdade seria muito mais perturbadora para o público. Sabemos que o governo mantém segredos, sabemos que há documentos desclassificados que revelam programas secretos. Sabemos que há áreas restritas no Alasca onde o público não pode entrar. O que está acontecendo lá? Vamos explorar cada teoria profundamente. Primeiro, a teoria alienígena. Se os alienígenas estão visitando a Terra, por que eles escolheriam o Alasca? Primeiro, porque é remoto, porque há menos testemunhas, porque há tecnologia militar que eles querem estudar, porque a população escassa torna fácil capturar pessoas para estudo sem ser detectados. Segundo a teoria dos campos eletromagnéticos, há um vórtice civil no Triângulo do Alasca. Isso explicaria o desaparecimento. Pessoas ficariam desorientadas e desapareciam. Equipamentos eletrônicos falhariam e OVNIs atraídos. Tudo faz sentido. Terceiro, a teoria da criatura paranormal. Se é uma criatura desconhecida no Alasca, ela poderia estar capturando pessoas, poderia estar protegendo seu território, poderia estar se alimentando de pessoas. Parece ficção, mas há alguns relatos. Quarto, é encobrimento governamental. Se o governo sabe o que está acontecendo no Triângulo do Alasca, por que não fala? Porque a verdade seria mais perturbadora. Porque envolveria admitir que os alienígenas estão aqui. Porque envolveria admitir que não conseguem proteger seus cidadãos. Todas as teorias têm mérito, todas elas são possíveis. Talvez a verdade seja uma combinação de todas elas. Talvez haja alienígenas, campos eletromagnéticos, criaturas paranormais e encobrimento governamental. Tudo acontecendo no Triângulo do Alasca. O clímax é quando você percebe que isso é real, que 20 mil pessoas realmente desapareceram, que há avistamentos de OVNIs reais, que há pesquisadores credíveis investigando isso, que o governo pode estar escondendo informações. O momento-chave é quando você percebe que poderia ser você. Se você viajasse para o Alasca, você poderia desaparecer. Você poderia ser uma das 20 mil pessoas desaparecidas. Você poderia ser capturado por alienígenas, desorientado por campos eletromagnéticos e atacado talvez por uma criatura paranormal. Isso não é ficção, isso é real. E o governo não está fazendo nada sobre isso. O Triângulo do Alasca é um mistério real que merece atenção. Há 20 mil pessoas desaparecidas, há avistamentos de OVNIs, há relatos de criatura paranormal e há teorias sobre campos eletromagnéticos. E há o possível encobrimento governamental. Não sabemos a verdade, mas sabemos que há algo estranho acontecendo naquela região e sabemos que o governo não está sendo transparente sobre isso. Talvez
seja a hora de questionar, investigar e a gente exigir resposta. O Triângulo Alasca nos ensina que há mistérios no mundo. Há coisas que não podemos compreender, há possibilidades que não queremos considerar, mas devemos, porque se não questionarmos, se não investigarmos, então nunca saberemos a verdade. E a verdade é importante, a verdade sempre é importante. Se você quer explorar mais mistérios como esse, se inscreva aqui no Além da Conspiração e ative as notificações. Temos muito para compartilhar com você sobre os segredos que o governo pode estar escondendo. Até a próxima.